Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Miguel Malak, estou aqui em Beersheva, no Negev, na capital do Negev, em Israel, onde sou conhecido como Michael Malari. Em São Paulo está meu irmão Sami Stachover. Oi, Sami, como é que está você? Tudo bem? Shabbat Shalom. Miguel, desde São Paulo, Brasil, um Shabbat Shalom para cada um dos nossos queridos YouTubers espectadores. Esperando que vocês possam aprender alguma coisa nova dessa dupla tão velha. Maravilha, Sami. Sami, hoje a paraxá é Noah, que é o nome de uma pessoa que é Noé, né? O homem da arca, aquele que era justo e perfeito. A paraxá, que é a porção da Torá, né, do Pentateuco, está em Gênesis 6, 9 até 11, 32. A Haftará, que é a porção dos profetas, a porção da Tanar, né, a porção do que os profetas falaram, está em Isaías 54, 1 até 55, 5, Isaías. A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, está em 1 Pedro 3, de 18 a 22, e o salmo que nós lemos nessa semana é o Salmo 29. Sabe qual é o ponto importante que nós podemos destacar de Noah? Então, Noé, na verdade, ele é. Na verdade, ele é um tzadik. Na verdade, ele é íntegro diante de Deus, como a Torá define. Em Bereshit 6, ela diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Só o fato de andar com Deus já diz muito a respeito de quem Noé era. Acho que é o momento onde a gente começa a entender a necessidade de nós termos um parâmetro de vida, um parâmetro de funcionamento. O parâmetro de funcionamento é caminhar com Deus, porque se você não caminha com Deus, você anda na contramão. Depois você vai olhar para Deus e vai dizer, por que você não me dá promessas que você prometeu? Aí Deus vai olhar e diz assim, espera, as promessas que eu dei são para aqueles que caminham comigo, não para aqueles que têm vontade própria e fazem conforme a sua vontade. Essa que talvez seja a principal característica do tzadik, do justo. Uhum. Um outro ponto que eu acho importante, pessoal, é que não é... Se você ler a Torá cuidadosamente, você vai descobrir de que há um indício, a Torá não é clara, mas há um indício que a Torá define como quase 100 anos entre Noé receber a instrução de fazer a arca e a arca ficar pronta. Às vezes, a gente fica numa situação delicada. Vejam só, 100 anos, todo mundo olhava para Noé e dizia assim, Noé, deixa de ser louco. O que você está fazendo? Uma arca? Para quê? Noé, você já começou a fazer essa arca faz tantos anos, você insiste em fazer alguma coisa, qual é o uso disso? Eu acredito de que Noé deve ter resistido a muitas dessas colocações. E aí eu te pergunto, como é que fica a tua vida diante de Deus quando você tem que justificar o injustificável?
Eu estou fazendo uma arca porque Deus me mandou fazer. Aí você volta, por exemplo, para Filipenses, aonde o apóstolo Paulo ele está quase acabando a sua vida, está quase encerrando o ministério dele. E sabe o que ele diz? Confia no Evangelho. Pera, Paulo, espera um pouquinho só. Confia no Evangelho, você vai morrer, você está preso, você está sendo julgado porque você crê em Jesus? Sim, é isso aí. Confia no Evangelho. Ou seja, você vai ser confrontado o tempo inteiro pelas suas ideias. E provavelmente você vai ser desafiado para explicar para todos aqueles que estão te vendo que você está fazendo a vontade do teu Senhor. Eu acredito de que aí você tem algumas coisas interessantes sobre o nosso dia a dia, né? Como é que a gente defende aquilo que Deus nos disse para fazer. Sami, eu tava vendo aqui a passagem de Noa. Noa é uma figura, uma prefiguração, né? Deus, quando vai trazer um juízo, ele traz sempre um aviso. Esses 100 anos que você disse, me chamou muita atenção. Que vê aí esses 100 anos? É uma trombeta tocando, falando, vai ter um juízo na Terra. E 8 pessoas foram salvas. Aí eu estava vendo a parte da Brit Hadashah que diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram através da água. Ou seja, aquela arca que foi a salvação, né? A arca de Noé, o que é a arca? É a salvação do povo. É a prefiguração da salvação. Quem é a nossa arca hoje em dia, né? Então, está sendo avisado, olha, quem não estiver dentro da arca não vai se salvar. Então, foi avisado esses 100 anos. E essas 8 almas foram resgatadas naquele tempo. E para esse tempo futuro, tem uma arca que, se você crer nela, você entrará na arca, né? Como diz, eu estava procurando o texto, que o próprio Yeshua fala, vai ser como no tempo de Noé. Eu acho que é em Mateus 24, eu preciso dar uma procurada aqui, que o próprio Yeshua fala. Sim, mas você ainda tem, nessa 1 Pedro 3, de 18 a 22, que é o Brit Hadashah, olha só que coisa interessante. Pois também Mashiach morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para confundir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Então, o que acontece? Pedro nos põe de uma maneira muito fácil. Houve também uma pregação aos espíritos em prisão, ou seja, durante 100 anos, Noé foi testemunhou. A Kehilá, a congregação, estava pronta ou não estava pronta para ouvir? É complicado de dizer, provavelmente não, porque não houve mais pessoas sendo salvas, somente 8 vidas. Mas a nossa tarefa foi definida de acordo com o que você acabou de ler em Pedro. Pedro nos diz de uma maneira muito clara. Yeshua te mandou falar as Bessorot, as boas novas, o Evangelho. E se você não falar o Evangelho, você não está cumprindo minhas instruções. Então, Noé testemunhou o tempo inteiro da grandeza de Deus. Quem não ouviu, ficou fora da arca. Quem ouviu, foi a sua casa. E em Mateus 24, achei o texto, é Mateus 24, 37 e 38. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí vai no 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui o próprio Yeshua está falando do seu retorno, né? Então, é no mesmo contexto, né? É no mesmo contexto, desse contexto dessa arca, que pode ser a nossa salvação, né? Não, entrar nessa arca.
será não, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Agora, olha só, você falou de nuvem e na sequência, então chega o dilúvio, passa-se um ano, todo mundo vivendo numa arca. Então vocês imaginam, durante um ano inteiro, 8 pessoas, mais animais mais variados possíveis, houveram desavenças, comida, água, lixo gerado. E o que aconteceu? A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é fazer um altar de agradecimento a Deus. E Deus olha e diz assim, poxa, esse teu sacrifício me subiu como um cheiro muito agradável. E sabe o que é? Eu vou fazer um pacto com você, eu vou te dar mais um brit, mais uma aliança. Tá? E eu vou pôr o meu sinal nas nuvens. Agora, esse sinal nas nuvens é um sinal passageiro, porque o verdadeiro sinal que vem das nuvens é quando Yeshua vier buscar a sua querrilá, a sua congregação, nós, como igreja. Então, você vê de que nós partimos de uma nuvem simplória, que traz um arco-íris, que nos lembra um pacto que Deus ofereceu de maneira unilateral, mas que ele confirma através da eternidade quando Yeshua vier nos buscar numa nuvem. Essa nuvem não é tão simplória, essa nuvem tem uma essência e um conteúdo que, mais uma vez, quando você olha para a Torá e você não vê revelação, você não vê promessas, você não estará lendo a Torá. É a nuvem de glória, como aquela nuvem de glória do deserto. Tinha as colunas de fogo e as nuvens de glória. Nuvens de glória. Nuvens de glórias. É isso aí, Sami. Sami, alguma coisa para falar do texto de Isaías? Não, na verdade, antes de falar do texto de Isaías, eu queria lembrar vocês de como é que acaba essa paraxá. Sim. Essa paraxá acaba com a primeira grande meleca que a geração de Noé faz. Cheios de autoridade, eles em Bereshit 11 dizem, ora, a terra toda havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa e queriam fazer uma torre. Deus olhou e disse assim, putz, eu não acredito. Acabei de dar uma lição, eles ouviram os seus pais, ouviram os seus avós, mas eles não entenderam nada. E o que acontece? Deus põe eles numa situação muito, mas muito complicada, porque eles simplesmente param de se entender. Ele confunde a linguagem. Existe um pecado muito sutil, que é a vaidade. E quando achamos que nós realmente somos mais do que imaginamos, quando sabemos mais do que os outros, quando temos tudo sob controle, o nosso controle e não o de Deus, é que a gente exagera e nos lembra aquilo que Jeremias nos avisou. Ouvimos falar da soberba de Moab, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e da altivez do seu coração. Aí então é que o negócio fica pesado, porque nós nos confundimos de uma maneira muito complexa. O que é essa complexidade? Isaías 55:3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, pelo amor do Eterno, o teu Elohim, o Kadosh de Israel, porque este te glorificou. Eu vejo nesse texto de Isaías, como você me perguntou, Miguel, aquilo que Isaías, em outra parte das suas profecias, ele nos dá como o Sar Shalom, o príncipe da paz. El Gibor,
Sar Shalom. O Deus Todo-Poderoso, Ele o tempo inteiro nos quer ao lado dele, ouvindo as suas instruções, reconhecendo que Ele é o detentor das vaidades e não nós. E se nós quisermos ser arrogantes diante de Deus, o peso da mão dele faz toda a diferença na nossa caminhada. Eu só espero que você tenha a humildade de se colocar sob o jugo de Deus, porque Yeshua já disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ô, Sami, a gente tem nessa paraxá, né, nessa paraxá de Noah, esse complemento com a Torre de Babel, né? Eu queria falar de Nimrod, né? Nimrod é essa figura, né? Nimrod, eu acho que é uma figura, é a segunda figura, assim, a prefiguração, né? Uma prefiguração do anticristo, né? A primeira foi a serpente. A serpente é a figura do anticristo, né? É o próprio Satã, né? Pessoa do Satã na pessoa da cobra, né? Então seria o anticristo. E a outra seria Nimrod. Nimrod seria esse segundo anticristo, né? Que durante toda a Torá, toda a Bíblia, nós temos figurações desse anticristo, né? E Nimrod é exatamente isso, esse egoísmo, essa coisa toda do ser melhor que Deus, estar na cadeira de Deus, né? Ele queria sentar na cadeira de Deus, né? E nós teremos, como o Apocalipse fala, alguém que vai querer sentar no trono de Deus, né? Então eu acho importante falar sobre isso, sobre esse Nimrod. Você sabe que todos esses anticristos, e aqui você põe uma coleção de todos eles demandam de nós uma atitude permanente de submissão. E quando você se submete, então você precisa recorrer às ferramentas que essa submissão te traz. O apóstolo Paulo, Shaulo Sheliach, em Efésios 6, ele define uma armadura de Deus. Essa armadura de Deus, ele fala de capacete, de botas, de cinto. O que eu queria deixar para vocês é que não vista somente um pedaço da armadura. Não vista somente o aspecto da armadura. Peça para que ser cheio do Espírito Santo seja a tua forma de viver todos os dias. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você, de uma certa maneira, recompõe a tua fé, refaz a tua fé, restaura a tua fé o tempo inteiro. E se você, por algum motivo, se desviar e você está em oração, o Espírito Santo está lá te cutucando. Então, os Nimrod da vida, as vaidades da vida, o inspirador da serpente, a tentação, isso está o tempo inteiro. Isso entra pelo nariz, entra pelos olhos, entra pela boca, entra pela orelha. O que você dispuser é possibilidade de tentação. Então, esta armadura que Paulo define, eu acho que é a nossa sobrevivência contra todas essas prefigurações de Satanás. É isso aí. Sami, mais alguma coisa? Você tem mais algum ponto? Olha, gente, Noah, começamos dizendo de que ele é um tzadik. E o tzadik, ele se vê pela forma como caminha com Deus. Ora, se nós queremos caminhar com Deus, por favor, não ande na frente dele. Deixe a ele ser o nosso general. Deixe a ele ser o nosso orientador. Submeter-se significa obediência. Porque quando você obedece, como eu acabei de dizer para vocês, acontece uma coisa fantástica. Se você obedece, Deus te conhece. Quando você desobedece, Deus olha e diz assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? E fecha a porta na tua cara. Eu queria mais que a porta, que é Yeshua, se abrisse para cada um de vocês e te permitisse tabernacular com ele. É isso aí, Sami. Sami, obrigado. Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom aos nossos amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser.